Olá pessoal, muito bom dia a todos, muita paz, muita luz. É um prazer estar aqui com todos vocês mais uma vez. E agora nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que vai levantar uma discussão muito interessante. Como ficarão as religiões após o grande contato. Ontem nós discutimos, assim, como que cada religião estaria pronta para o contato. Quem que estaria mais pronto para o contato? Quem estaria pronto para entender, para aceitar? Quanto tempo iria demorar para que isso acontecesse? Então, eu bolei um esquema, porque você pode ver todos esses filmes de ficção científica que nós assistimos aí, sobre chegada de extraterrestre, sempre existe um conflito estrutural. Bom, o último filme que fizeram, foi esse A Chegada, eles chamam de A Chegada. Mas é um filme assim bastante bobo do ponto de vista de você entender quem é o extraterrestre. É muito bobo. Porque primeiro chega uma puta nave do espaço, chegam 7 naves, para você ter uma ideia. Cada nave estaciona num país-chave aqui na Terra para evitar o conflito humano. Porra, se eles sabem tudo isso, se eles sabem que tem um puta conflito humano, por que não sabe falar a nossa língua? Por que não sabe escrever? Então tem perguntas que o escritor de ficção científica, eu ponho na parede em 10 minutos. Entendeu? O cara que escreve a história, Porque é a invenção da cabeça do cara, isso aí. Não é um cara que... Não é um fato. Desculpa. Então... E geralmente, se essa nave pousa em algum lugar, a primeira coisa que acontece é o exército cerca tudo, não deixa ninguém chegar perto. E censura tudo o que sai dali. Então não é um contato para a humanidade. Certo? Isso é um contato para meia dúzia. Certo? Que vai controlar a informação e vai controlar tudo o que está acontecendo ali. É o que todos os governos têm feito desde a década de 50 com o fenômeno OVNI. Então... Se o fenômeno OVNI não anda na cidade, não abduz o Zé Ninguém, João Ninguém fica sabendo que existe, porque a coisa esconde tudo. Se fosse só a Força Aérea vendo, só os radares, ninguém sabia de nada até hoje. Mas nós sabemos que a intervenção extraterrestre é um fenômeno planetário e ele vem para toda a humanidade. Ele não vem para os religiosos, ele não vem para os políticos, não vem para os militares, específico, não dão contato só para o militar, só lá na área 51 tem ET, nós temos controle de tudo e vocês não sabem de nada. Isso é uma balela, essa é a maior enganação. Roswell é a maior enganação que existe na face da história. É óbvio que o governo americano não sabe absolutamente nada sobre ET, não tem nenhuma tecnologia ET na mão, não possui absolutamente nada. Tudo isso é uma enganação total. Para quem conhece o ET na parte invisível, hoje que vocês viram ele andando aqui na parte invisível, como é que um cara que vai se submeteu a ser capturado? Isso é bobagem total, não existe isso. Isso é uma coisa que a gente chama de contra-informação. Como eu não tenho poder nenhum sobre o fato, como eu não tenho nada de controle, e está tudo acontecendo, os UFOs estão aparecendo, abduzindo pessoas, o governo não sabe o que faz, então ele lança uma contra-informação dizendo assim: não se preocupe, nós já capturamos um disco voador, capturamos eles estão aqui, eles são falíveis, nossas armas são eficientes contra eles, vocês não se preocupem, tá? Só que ao mesmo tempo, eu não posso oficialmente falar isso. Então eu tenho que jogar laranjas para falar isso, entendeu? E o governo nega, não temos nada, não existe disco voador, não civil, não existe nada disso. Mas por baixo do pano, a contra-informação sai para que vocês achem que o governo tem controle sobre tudo. É muito engraçado, que quando cai um disco voador nos Estados Unidos, imediatamente cai nos russos lá também, Então os russos capturaram dele também, você acha uma piada total, Muito bem. Então, quem conhece os ETs, como eu tenho vivenciado durante mais de 40 anos, nós sabemos que eles são criaturas mortas. Que eles estão no plano invisível operando, como espírito. Como é que uma força aérea, um governo pode ter controle sobre pessoas mortas, sobre espíritos? Fala para mim, não tem como, não tem nem, ele nem sabe que existe, são materialistas, são ateus, nem sabe o que tem do outro lado,
O fenômeno ufológico só vai ser compreendido pela humanidade somente depois que oficialmente a ciência aceitar, entender e compreender a realidade da vida após a morte. A realidade da existência da vida na outra dimensão. Só isso. Antes, pode esquecer. Da mesma forma que o ser humano está mais perdido que um cego em tiroteio aqui nas trevas, qualquer avenção que ele quer entender sobre... Eu vou contar uma história interessante para vocês com o espírita. Tá? Com a religião espírita. Depois nós vamos discutir mais profundamente isso. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu fui fazer uma conferência de ufologia na cidade de Jundiaí. Tá? Aqui pertinho, perto de São Paulo. E tinha umas 40 pessoas na plateia, tinha muita gente não, e eu comecei a falar bem dessa natureza espiritual dos extraterrestres, sabe? Natureza espiritual dos ETs. Comecei a falar. De repente, cara, um senhor de uns 60 anos se levanta na plateia, brabo, sabe aquela coisa arrogante? Ao invés de fazer uma pergunta para você, o cara quer confrontar você, né? Um velho chato do cacete, né? O cara levantou para mim e falou assim: professor, eu acho que o senhor está confundindo tudo. O senhor está confundindo o extraterrestre com o espírito. Eu sou kardecista há mais de 40 anos. E nunca vi absolutamente nada sobre extraterrestre. Aí eu perguntei assim para ele: o que é o extraterrestre para você então? Aí vem aquela visão mais idiota e clássica, né, que todo mundo tem sobre disco voador, sobre ET. É o seguinte: você tem aqui o planeta Terra, você tem aqui distante na galáxia, qualquer lugar, o planeta X, né? Aí aqui você tem o ET morando aqui, e você tem os homens, nós aqui, os humanos morando aqui, certo? Muito bem. O que é o extraterrestre para ele? Então, eu perguntei: o que é o extraterrestre? Ele falou assim: o extraterrestre, professor, é um ser como nós, que simplesmente sai do seu planeta num disco voador e vem visitar a Terra aqui. Esse é um extraterrestre. O senhor está confundindo extraterrestre com espírito. Eu falei: vamos pegar esse velho corno na curva. Eu já fui examinado, né, por César Lattes, por grandes cientistas, que você dá uma escorregada, o nego... Você já deu tese, né? Você já vê qualquer que é banca examinador, como dizer que são filha das putas, né? E principalmente os negros da física, da Unicamp, você deu um deslize, o nego já está dando rasteiro, não sei. Você não pode errar nada. Você citou uma coisa, o cara falou: onde você tirou isso? Quem foi que disse? Onde que falou? Onde está escrito isso? Os caras são foda, né? Você não pode afirmar nada por você. Você tem que ter base do que você está falando em tudo. Né? Aí eu falei: vou pegar esse velho, filho da puta. Né? Eu falei assim para ele: escuta aqui, meu senhor, o senhor falou uma coisa muito interessante, que os ETs são pessoas que nem nós, né? Que nem nós. Aí eu falei: o senhor é kardecista, não é? O senhor frequenta centro espírita toda semana? Não, toda semana eu vou no centro espírita, né? Trabalho lá, ajudo, faço tudo lá. Então quer dizer que o senhor acredita em vida após a morte? Claro que eu acredito em vida após a morte. Então quer dizer o seguinte, que quando nós morremos, nós todo mundo viramos espíritos, né? E vamos viver no plano espiritual, certo? Certo, isso que somos nós. Mas engraçado, você falou aí uma coisa muito interessante, que os ETs são pessoas que nem nós. Né? Eu quero saber, quando o ET morre, ele vai para onde? Se ele é que nem nós, ele tem que morrer. Então, se ele morre, lá vai o ET para o plano espiritual dos ETs. Aqui, espírito ET. Vamos voltar aqui na Terra. Aqui tem o espírito humano. Agora eu pergunto: o que impede
desses dois aqui estarem em contato há muito tempo. Né? O que impede esse espírito ET de vir para cá, trocar umas ideias com o espírito humano, e depois, por último, vai contatar os cornos que estão nas trevas. Aqui embaixo. O cara olhou assim e falou, puta que pariu, não havia pensado nisso. Então, aí eu já dou um nó na cabeça dos espíritas, sabe? Se você aceita a vida em outros mundos, você tem que aceitar a vida espiritual em outros mundos. Da mesma forma que você aceita a vida espiritual após a morte aqui na Terra. Né? O cara já ficou meio... Olha, eu vou colocar uma coisa para vocês que vocês totalmente desconhecem. Né? Todo projeto planetário funciona assim. Ó, eu tenho a superfície da Terra e as pessoas encarnadas. E aqui lá no alto, nos planos, tem todos os planos espirituais, né? O último plano é o plano de comando. Tem o comando planetário Terra. No caso da Terra é o comando Astar. A gente chama de comando Astar. Astar não é um indivíduo, é uma pessoa. Tá? Ok? Agora vamos desenhar outro planeta, planeta X. Tem a pessoa encarnada. Só que você vai ter a mesma coisa, que é a astrofísica. Essa aqui é a física do plano espiritual. Então você tem o comando planetário do planeta X. Tá ok? Esses comandos planetários, eles interagem o tempo todo. Eles interagem o tempo todo. É um intercâmbio intergaláctico nessa dimensão. Quem está encarnado, está nas trevas. Não sabe nada do que está acontecendo lá em cima. Não sabe nada. É esse povo que cria religião, cria um monte de visão de mundo, nas trevas. Não sabe de nada do que está acontecendo. Não sabe como é que operam os espíritos, como é que estão... Né? Como que você chegou aqui na Terra? Eu sempre pergunto, como é que teu espírito chegou aqui na Terra para encarnar pela primeira vez? Alguém teve que trazer você. E com certeza você veio dentro de uma espaçonave muito sofisticada. Só que não se lembra. Se perguntar para você, foi Jesus que me trouxe. As pessoas acham, né? Que, inclusive, quando as pessoas não têm uma visão de universo maior, elas falam que Jesus é o Senhor Deus do universo. As pessoas não têm noção, né, do que é uma galáxia. Quantos mundos, quantas estrelas tem uma galáxia, depois o universo, né? Como se uma única consciência inteligente pudesse tomar conta de tudo isso. É uma coisa muito complicada. Por isso que eu falo, todo mundo que rege após Jesus, Jesus nem escuta o que você está falando. Quem está fazendo toda a operação de controle são as máquinas avançadas, são as inteligências artificiais, Jesus nem sabe. E tem toda uma equipe que vai trabalhar, vai operar, vai fazer o que tem que fazer, cada um conhece o seu dever, no astral, cada um cumpre. Você lembra aquele filme do Coisa, o Todo-Poderoso, como era engraçado? Ou coisa que ele era Deus lá, né? Do Jim Carrey, que ele começa a receber um monte de e-mail, o mundo inteiro começa a mandar, ele fica louco, ele não consegue responder, nem olhar tudo. Eu, por exemplo, olha, eu recebo acho que uns 200 a 300 e-mails por dia. Você acha que eu tenho condições de atender todo mundo? Eu tenho que dar assessoria, né? Eu teria que ter, na verdade, umas 50 pessoas trabalhando para mim, só para ficar respondendo e-mail, orientando as pessoas. Quando ela tivesse uma dúvida, aí ela poderia perguntar, esse cara está pedindo uma coisa, não sei como é que eu faço. Mas quem está trabalhando e atendendo a base? Não sou eu. No caso do espaço, Jesus é a mesma coisa. E vou contar uma história para vocês, que vocês não sabem. Quem é crente aí já fica sabendo. Às vezes você procura Jesus, você não acha Jesus. Jesus não está na Terra. Jesus está na ponta da galáxia, está em outro lugar fazendo... Demora, às vezes fica 1 ano, 2 anos sem vir para a Terra. Ele está operando, trabalhando, a galera. Não é um indivíduo preso aqui na Terra, 2 mil anos que não sai daqui. Então, isso já muda a concepção, né? Sobre a natureza espiritual de tudo. Tudo é daqui para baixo. As coisas não acontecem daqui para cima.
né? Então tudo, as dimensões têm vida, né? Quem está em superfície planetária, carregando um corpo físico biológico, está sob controle desse comando. Esse cara aqui nunca, nunca vai fazer um disco voador para viajar interestelarmente se esse cara não deixar. E quando a ciência começa a avançar, é porque eles permitem que cientistas encarnem e a consciência chegue na superfície. Aí acontece um fenômeno, presta atenção. Ninguém vai fazer um disco voador e fazer uma viagem interestelar sem antes, esses caras que não descobriram isso aqui, vida após a morte. O comando não permite. Nós estamos no limite aqui na Terra. Você vê, o máximo que a gente conseguiu foi através de uma carroça espacial chegar na Lua. Porque o foguete nosso é uma puta de uma carroça, né? Certo? A coisa mais perigosa é não voltar para casa, né? Os astronautas. Vide Apolo, né? Vide o caso da Apolo 13, né? Apolo 13 na ida já explodiu um tanque lá, iam morrer todo mundo. Se não tem uma ajuda lá, meio invisível, os caras estavam mortos. Né? Então, a federação não permite que os astronautas morram no espaço. Eles podem morrer em órbita da Terra ou na reentrada. Mas lá no espaço eles não permitem que morram, sabia? Porque é lei da federação. A lei da federação é uma lei de ajuda mútua. Né? Você está no espaço, você está sob a lei da federação. Assim que você entra na órbita terrestre, você está sob a lei do karma. É setorial o negócio. Então, por isso, há um controle muito grande de tudo isso aí. Então, mas vamos entrar no nosso tema. Então, esse aqui já é o caso dos espíritas, né? Como é que eu dei um nó na cabeça do espírita? O espírita entendeu o que é um extraterrestre. O espírita ele estaria muito mais fácil de entender a natureza espiritual do ET. Porque ele já fala com o espírito, ele tem essa realidade do espírito, certo? Então ele deveria entender que os ETs também têm a sua natureza espiritual, têm a sua realidade após a morte no planeta deles. Né? Você vê os filmes de ficção científica, Guerra nas Estrelas, aquelas puta guerra, todo mundo se matando no espaço, aquelas raças diferentes, né? Tudo lutando, brigando. Então, depois que morre, e daí? Esses filmes não discutem isso. Né? Mas, aí os caras introduzem nesse Guerra nas Estrelas, o quê? O lado branco da força e o lado negro da força. Mas você sabe como é que é o último capítulo de Guerra nas Estrelas? Como que ele termina? O último capítulo termina com Darth Vader, Ben-Wan Kenobi e o Yoda, os três em espírito, após a morte, abraçados, todos eles assim, unidos numa única integração. Vocês se lembram dessa cena final? Hã? Aí que está o segredo. Só que o erro que eles cometem é o seguinte: o plano superior, esse plano espiritual, não permite que uma superfície planetária, estando na densidade, na complexidade do conflito, das guerras e tudo mais, isso suba para as estrelas. Isso não vai acontecer nunca. Não vai, porque o que é conhecimento científico? O que é conhecimento científico? Para eu conhecer as leis do universo, para eu conseguir entender sobre gravitação, fazer uma nave antigravitacional, fazer uma tecnologia de transporte interestelar, eu tenho que saber, porque eu não consigo viajar daqui para o Alfa Centauro com essas naves normais, eu tenho que fazer salto quântico, e eu tenho que ir para outra dimensão primeiro, e depois descer. Entendeu? Aí é mais fácil o deslocamento quântico. Mas aí você tem que descobrir outra dimensão. E o que tem nessa dimensão? Tem vida, é vida após a morte, é outra dimensão da matéria. Então, é impossível, nenhuma raça consegue fazer viagem interestelar sem antes descobrir vida após a morte e que está sob controle de um comando planetário. Que está tudo organizado após a morte, ele não faz o que quer depois da morte, tem todo um projeto, ele vai acordar, ele vai entender que ele está encarnado por um motivo. Né? Então, veja bem, eu preparei uma cena que é o seguinte: não adianta você ficar parecendo luzinha para cá, luzinha para lá, a Força Aérea fotografa, esconde, filma, esconde, de vez em quando sorta uma coisinha, a gente fica a mercê dessa merda. Então,
E outra, não adianta aparecer uma nave grande, contato para uma de massa, pousa lá, Força Aérea, cerca tudo, não deixa ninguém e não tem a notícia. Então, eu fiz um projeto, mandei lá para o ZT. Presta atenção que interessante. Aqui está o planeta Terra, aqui está o Sol. Então, aqui está a linha do Equador, certo? E você sabe que a Terra tem um giro assim, um giro ômega, ela gira, né? Provocando o dia e a noite. Aqui está a Lua, bem longe da Terra, a nossa Lua, né? Vamos supor que nesse caso ela está aqui brilhando com uma Lua cheia. Quando a Lua brilha em Lua cheia, ela está em oposição ao Sol bem direta, tá? Porque ela fica Lua cheia. A Terra no eclipse é porque ela está num ângulo, tá? Se a órbita fosse plana, exatamente igual, toda a Lua cheia tem um eclipse. Tá? E não é o que acontece, porque a órbita da Lua ela é inclinada com relação ao Sol, não sei se você sabe. E só dá eclipse quando bate o nodo, né? Aí dá certo, aí dá um eclipse. Bom, então, eu fiz o seguinte cálculo, presta atenção, né? A estação ISS, a Estação Internacional Espacial, ela fica em órbita da Terra, uma órbita que a gente chama de uma órbita baixa, que é 400 km de altura. Ela está a 400 km de altura aqui, ó. Certo? Então, por exemplo, eu não considero viagem espacial igual o nosso astronauta brasileiro aí que foi na ISS. Ele não fez viagem espacial, ele foi 200, 400 km para cima e importou. Entendeu? E aí essa nave fica em queda livre, ela fica caindo, constantemente caindo, porque não tem gravidade. Não sente a gravidade, mas a gravidade está atuando intensamente nela aqui. Certo? Bom, aí eu fiz o seguinte projeto. Falei para vocês vão pegar uma nave base de vocês. É uma nave base que eles têm, né? Ela tem que ser adensada, porque ela não vive no plano físico. Cansou esse projeto. E vocês vão aqui, nessa distância aqui, ó. Vocês vão materializar essa nave. Essa nave, ela tem 80 quilômetros de diâmetro. Presta atenção, pega uma nave que ela tem 80 quilômetros de diâmetro por, né, uns 30 de espessura. Vocês têm noção quanta gente cabe dentro desse trem? E outra, vamos trazer essa nave aqui e vamos estacionar ela aqui. Ela não vai entrar em órbita como a ISS. Ela estaciona neste ponto aqui na linha do Equador. A 500 quilômetros de altura. A essa distância, e com esses cálculos, aqui ela vai brilhar com o mesmo diâmetro da lua cheia. Você imagine 2 luas no céu? Eu, quando era criança, né, eu sonhava constantemente com 2 luas no céu. Era o fenômeno do Apocalipse. Na Terra, uma agitação, uma confusão por causa dessa segunda lua. É a minha profecia. Sancionado, né? No conclave estelar de 2019. Pode ser vetado também, né? Então, presta atenção o que vai acontecer. Essa nave está fora da atmosfera terrestre, ela está longe. Só que ela estaciona, ela para. Imagine, de uma hora para outra, todo mundo, como a Terra gira, todas as criaturas do planeta vão ver esse objeto no céu. É cientista, é muçulmano, é crente, sabe? É materialista, é cientista, é político, é a Dilma. Quero ver o discurso da Dilma depois disso, né? Não, porque não sei, eles vieram quando, agora vai voltar, não sei, vão parar o vento, não vão parar o vento, né? É uma lua, não é uma lua? Brincadeira, gente, isso aí é piada. Bom, então, vocês imaginem a reação, porque você não vai, nenhuma força planetária vai poder esconder isso da humanidade.
Os militares não vão esconder, político não vai esconder, ninguém vai esconder. É de propósito para chocar o planeta inteiro, toda a humanidade. E aí, claro, vão pedir opinião dos cientistas, né? O que o cientista vai falar sobre isso? A nave estacionada não está em órbita, não é um objeto natural. Se fosse natural, tem que entrar em órbita. Está estacionada, ela é antigravitacional. Vão meter as câmeras tudo virado para esse bicho aí. E nós temos câmera poderosa que vai pegar detalhes, vai pegar, né? E vai ser simplesmente um objeto ovalado, não é uma pedra. Eles vão detectar, não é uma rocha. É um negócio extremamente lindo, metálico, um branco leitoso, né? Maravilhoso, sem nenhuma emenda, sem nenhum rebite, sem nenhum nada. Sem janela, não tem janela essa merda, tá? E é gigantesco. Ninguém na Terra, nenhum cientista consegue imaginar alguém que possa construir uma nave desse tamanho. Você sabe o que é? Você que é construtor, 30 quilômetros de altura, quantos andares não dá para a gente colocar? Por 80. Quanta gente você acha que a gente não consegue colocar aí dentro? A ciência vai estar calculando, imaginando tudo isso. Então os cientistas vão entrar em colapso existencial. A NASA vai entrar em falência total após esse dia. Todas as agências espaciais vão entrar em colapso existencial, porque não vão saber o que fazer com essa informação. Agora você imagine o programa da Luciana Gimenez na segunda-feira. Isso aparece no fim de semana, no sábado. Né? Ela chama modelo manequim, né? O costureiro, tudo para dar opinião sobre o assunto. Vai ser uma desgraça total. E agora imagine o discurso dos pastores, das igrejas e da própria declaração do Vaticano após isso aí. E outra, o meu projeto é esse. Essa nave chega e vai ficar 1 ano estacionada. Ela não vai mais embora. O objetivo não é aparecer um dia, 2 horas, todo mundo fotografa e some. Aí fica todo mundo, acho que não é nada. Não vai mais embora. Acabou. A partir de hoje, acabou. Os ETs estão aqui, não vão mais embora e mostra-se para todo mundo. Só que eles só fazem isso. Durante 1 ano, eles não falam, não dão toque, não falam nada. Só estaciona a nave e deixa o pau comer aqui embaixo. E deixa todos os conflitos humanos acontecer em torno desse fenômeno, desse fato. Então, o Papa reúne todos os seus bispos. O que nós vamos fazer agora diante disso? Que declaração nós vamos dar? Né? Como nós vamos entender? O Papa falou assim, vamos organizar uma comissão 24 horas permanente de estudo sobre a chegada dos ETs. Né? Porque você tem que entender que a Igreja Católica ela é super organizada. Ela é uma estrutura organizada. Agora os crentes não são. Os crentes, cada igrejinha num canto, cara. Cada igrejinha num canto, é independente, entendeu? Só o pastor sozinho tem que se reunir com meia dúzia de negros lá e tentar discutir. Né? Talvez a Igreja Universal, né, tem todos os bispos, muita igreja tem que ter uma coordenação melhor, vai sentar os bispos, o que nós vamos falar? A igreja crente, a partir desse dia, o que nós vamos dizer? Como é que nós vamos encarar? Como é que nós vamos discursar isso possível? Porque não tem como enganar, está lá em cima. A princípio é a besta, é o anticristo chegando, né? Mas as conclusões, cada um vai tirar a sua conclusão de acordo com o seu grau de conhecimento. Os cientistas vão comer. Aí, nos Estados Unidos, no Brasil, uma comissão de cientistas se reúne, né? A ONU interpreta como é que nós vamos encarar tudo isso, né? Aquela coisa toda. Todo mundo cientista vão ter que dar uma declaração oficial, né? Para o mundo, para o planeta. O que é aquele negócio, né? Entendeu? Então eles vão ter que dizer, olha, é um objeto. Você vê aquele cientista de Harvard, aquele cara nunca falou que era uma pedra, hein? Ele sempre acreditou que era uma nave espacial extraterrestre. Aquele Uma lá. Aquele que passou, fez a órbita e não obedeceu a lei de Kepler. Ele não obedeceu a lei de Kepler. Tem que ser multado. Deixa o STF saber. Se o STF ia prender o Uma. Ele não obedeceu a lei de Kepler, né? A Constituição. Você sabe por que o Uma foi encarado como objeto extraterrestre? Que lei que ele desobedeceu? De Kepler? Vocês sabem ou não?
Hã? Vocês não sabem qual que é a lei de Kepler que esse objeto desobedeceu? Para o cientista de Harvard, o astrônomo de Harvard, afirmar que é um objeto, uma nave extraterrestre. E ele afirma até hoje, ele não voltou atrás. Porque é o seguinte, ó, aqui está o Sol. Pela lei de Kepler, né, a lei de Kepler diz o seguinte, qualquer órbita que o objeto entre e faça isso aqui, pela lei é o seguinte, este é o chamado periélio orbital, o ponto mais perto do Sol. Então, o objeto, segundo a lei de Kepler, quando ele chega aqui, ele atinge uma velocidade máxima. Após sair do periélio, devido à força de atração gravitacional do Sol, automaticamente todos os corpos celestes naturais, eles começam a frear, a diminuir a velocidade. Essa velocidade diminui. No caso do uma, ao sair do periélio, ele começou a acelerar. Começou a acelerar. É só aumentar a velocidade. Ninguém faz isso naturalmente, não tem como. Só pode ser um objeto artificial, com aceleração, com fonte de força interna, para fazer isso. E outra, devido ao ângulo que entrou, dá para você calcular que ele veio de fora do sistema solar. Ele não pertence a esse sistema solar. Ele é um objeto de uma órbita só. Como ele entra muito alongado, ele faz isso e vai embora e nunca mais volta. É uma órbita parabólica. Não é uma órbita elíptica, que fica capturado. Ele entra, né, e sai e vai embora para nunca mais voltar. Ele vai embora para o espaço. É como se ele viesse, né, os caras falam, isso aí é uma sonda extraterrestre que veio avaliar o sistema solar, que veio... Então, eles vão ter 1000 teorias, certo? Em cima disso. 500 e tantos quilômetros, o cálculo deles é que tinha uns 500 metros a 1000 metros de diâmetro, de comprimento. Ele é alongado. Eles já fotografaram e o objeto era assim, era bem enxadutão mesmo, assim, ó. Dando assim uns de 500 a 1000 metros de comprimento, a 1 quilômetro, portanto de espessura. Mas desobedeceu a lei de Kepler. E se essa nave estacionar, ela desobedece a lei de Newton. Aí tem que prender mesmo. Né? Então, vamos supor que você está na sua igreja, está na sua religião, acontece esse fato. Todos os seus amigos que não acreditavam em ET, que te enchiam o saco, vai ter que te engolir. O crente, o material, o ateu, sabe? O político, por isso que eu falei isso, eu quero saber a declaração dos caras, né, dos nossos políticos, nossos gênios, né, da política. Companheiros, vocês são comunistas, companheiro. ET é comunista? Ele vai fazer plataforma política, né? Os ETs são comunistas que nem nós, votam no PT. Tudo bem. Não, imagine uma cena dessa. Imagine uma cena dessa, como é que vai estar o nosso planeta. Né? Todo mundo, quem então está dirigindo, quem está pilotando, são seres inteligentes. Para fazer uma nave dessa, aí os cientistas vão falar tudo o que esses caras são. A capacidade tecnológica deles é algo que a gente só poderia fazer isso daqui a 1 milhão de anos no futuro. Olha lá. E os caras estão aí. E outra, todo mundo espera que no dia seguinte vai acordar e a nave não vai estar lá. Como ela está estacionada, a Terra fica girando, ó. Como a Terra gira, cada 12 horas ela vai subir no horizonte, como a Lua. Entendeu? Então todo mundo fica esperando ela subir no horizonte, o mundo inteiro fica lá esperando. E aí começa a escurecer, ela começa a subir. Para todo mundo. Ela passa, vai, como a Lua, vai, e do outro dia assim ela se põe no horizonte. Porque a Terra está girando, ela não sai do lugar. Isso faz com que todo o planeta, em qualquer parte do planeta que você esteja, porque todo mundo vê a Lua no nosso planeta, todo mundo vê a Lua, porque ela gira na base da eclíptica aqui. E aí você vai ter que, todo mundo vai ter que explicar. Bom, 1 ano, você imagine, quem já tinha que pular do prédio já pulou, quem tem que se suicidar já se suicidou, conflitos religiosos que poderiam acontecer já aconteceu. Agora os ETs têm que fazer a segunda parte do processo. Oi? Faz. Isso aí é automático.
Ela anda junto, ela está na tração, a Terra vai junto, ela vai junto. É. Isso aí para eles é fácil. Bom, agora nós temos que fazer a segunda parte, é o contato. Primeiro é um contato externo, né? Um contato primário para não chocar, tem que ir devagar, né? Não pode chegar aí, já arrombando o negócio. Não, tem que ir devagar. É igual mulher, é igual noite de núpcias, né? Tem que ir devagar. Light. Né? Certo, Bianca? Mas olha, só isso vai causar um rebu no planeta, mas vai causar um rebu, Todo mundo vai ter que fazer, todas as instituições do nosso planeta, só com essa imagem, sólida, real, os radares vão mentir, porque a gente vai mandar sonda por perto, sabe? A gente vai mandar uns foguetes orbitar, fazer um drone naquela altura, vão fotografar perfeito e só aquele negócio. Ninguém, os ETs nem vai se tocar. Né? A não ser que algum maluco que quer dar um tiro, mandar um míssil lá, daí não acontece nada, que o míssil desvia, não acontece nada, tá? Não precisa se preocupar que nada vai atingir esse objeto. Ele tem um campo de distorção espacial. Sabe como é que funciona a tecnologia de ET para escudo? É assim, é muito simples, né? Um dia a Terra vai ter isso aqui também. Ninguém pode dar tiro que você que não atinge. A nave é assim, ó. Ela está aqui, ela cria uma distorção espaço-temporal assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Vamos supor que eu dou um tiro aqui. O cara manda um míssil para atingir a nave. O foguete faz isso aqui, ó. Vai embora para lá. Ele não consegue chegar nunca lá. Ele vai sempre fazer a curva. Ele sempre vai encurvar. Porque eles curvaram o espaço-tempo aqui para a nave estacionar. Entendeu? É uma curvatura negativa, né? Um campo gravitacional negativo. Então, você manda você pode mandar uma bala, tira a bala, desvia, vai embora para o espaço. Nunca chega lá. Simples assim. Né? Você acha que eu sou físico, não ia questionar os ETs? Como é que foram nos campos? Ele falou, pode atirar em nós à vontade, nunca vai atingir. Eles dão risada, né? Ai, professor, e se eu tirar um raio laser? O raio laser faz a curva do espaço, ele acompanha isso aqui também, é luz? Nunca o raio laser vai furar a torção do espaço. Isso é Einstein. Nada vai atingir esses caras. Eles vão ficar lá só dando risada, vendo a nossa reação. E, a partir desse dia, os meus amiguinhos vão se materializar aqui na sua frente. Eles já estão preparando vocês, dando carinho na lousa. Isso aqui é o começo. É o começo de algo que virá lá na frente. Pode ter certeza, essa Terra vai mudar muito. E só uma ação externa pode mudar esse planeta. Aí todos os paradigmas vão entrar em questionamento. Então, é o que eu falei para você. Os políticos vão ter que se juntar e falar como é que nós vamos agir daqui para frente. Os cientistas, que explicação que nós vamos dar. Os crentes nas igrejas, todos aqueles debates, cada um com a sua opinião, tá? O Papa tem que vir dar uma declaração pública. Certo? Então, a mudança vai acontecer na marra. Ninguém vai poder esconder, ninguém vai poder fugir do fato, do fenômeno. Não adianta enfiar a cabeça no chão, o negócio não sobe, está lá em cima. Enquanto parecia uma luzinha, depois sumia e ninguém via mais nada, tudo bem. Eu não acredito, você acredita, eu acredito, não acredito, você conta a história, ninguém acredita. Mas agora eu quero ver, chegou e não vai mais embora. Pode falar. Você está falando da vibração do planeta? Você está falando a ressonância Schumann? Espiritual, você está falando? Tá. O lance é o seguinte, a vibração espiritual, ela é sempre controlada pelo alto. Existe uma tecnologia no mundo astral, que eu já falei em outras palestras minhas, que a gente chama de... existe um equipamento sofisticado lá no astral que tem esse nome aqui, olha, chama de JAR. Até brinco de Jair. A gente pronuncia JAR. JAR. Essa máquina, que ela faz, tá? Vamos para ela, está lá. O planeta Terra inteiro, deixa eu tentar desenhar melhor. Né?
Então, o tal de Jar está aqui. E aqui abaixo está o planeta inteiro. Tá? Como todas as mentes humanas que estão aqui, todos os seres humanos que estão aqui, estão conectados àquela inteligência artificial que eu falei para vocês, né, via Wi-Fi. Nós temos um controle, um monitoramento 24 horas por dia de cada alma encarnada na Terra. E aí, esse de Jar, o que ele faz? Ele vai emitir o que os ETs falaram para mim, que eles chamaram de onda Chan. Né? Onda Chan. Então, eles emitem essa onda para o planeta inteiro. E essa onda, quando ela chega na mente de cada um via aquele controle, ela faz um upgrade no sistema. Esse implanta novos softwares na sua cabeça. Porque a vida do ser humano é assim, deixa eu explicar para vocês. A mente do ser humano é uma rotina, é uma subrotina. O que foi, Carlão? Ah, tá. É uma subrotina. Você acorda de manhã, toma café, vai para o seu trabalho, trabalha para cacete, de dia, volta à noite, volta para casa, toma banho, janta, tá, assiste televisão, e vai dormir. E todo dia você fica nisso aqui, ó. Você fica em looping. Sua vida é um loop. Tá? Você não sai disso. Não sai disso a vida inteira. Ou você é engenheiro, você é médico, você é cientista. Tudo que você faz a mesma coisa todos os dias. Certo? E nem sabe se tem outras grandezas. O engenheiro está na engenharia, o dentista está lá cuidando das pessoas, e nada de loucura, é uma coisa mais transcendental. Então, se alguém não vir e implantar um novo software para você sair desse looping aqui, não há evolução. Por si só, o ser humano não evolui, ele não sai do buraco nunca. Então, esses caras que estão no controle do planeta, nessas épocas eles começam, de acordo com cada karma de cada um, eles começam a enviar esse upgrade. Então a pessoa acorda diferente, no dia começa a falar, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Começa a sonhar com disco voador, ouvir vozes diferente, e fala, pô, acho que está na hora de eu fazer uma coisa diferente, de buscar conhecimento diferente e tal. Tira ele do looping. As minhas palestras fazem esse serviço também. Tira vocês do seu looping diário. E vocês começam a questionar. Né? Porque eu sou um projeto desses caras também. Tá? Eles me mudaram para poder mudar vocês. Então, isso é aumento da vibração, né, de uma forma bastante fajuta que os esotéricos falam, né? Mas as coisas não são assim, natural. Elas são totalmente através de tecnologias muito avançadas e inteligentes, operando por trás. É assim que os ETs atuam em suas vidas, você nem sabe. Provoca o seu crescimento de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro seria assim, desce uma nave, materializa um ET e tenta convencer você. É uma desgraça, o cara dá um tiro no você. Né? Então o que eles fazem? Eles sabem que o ser humano é primitivo, é um animal ainda. Então eles começam a modificar o cara de dentro para fora. Começa, sem o cara saber que está tendo uma interferência, sem ele perceber, ele começa a ficar diferente, acorda diferente. O que acontece quando você pega seu Windows velho e instala o Windows novo? A máquina dá um tilt, né? Começa a aceitar programas mais sofisticados, começa a pensar diferente. É você tentar pegar um Android, igual o Blade Runner, e mudar totalmente a programação dele. Ele vai ser diferente, vai agir diferente e vai se comportar diferente. Isso é Blade Runner. E nós somos os androides também, ficamos rodando esse loop o tempo todo, cumprindo a nossa programação universitária, programação de curso, de faculdade, do que programar vocês. E religião, você vai todo mundo na igreja, em looping. Você vê, o padre nunca fala ao longo do tempo uma coisa diferente que não esteja na Bíblia. Então, você fica em looping, as respostas ficam fechadas ali, as pessoas não evoluem, elas ficam ali, estabilizadas. Tem que vir alguém de fora ou algo de fora para trazer você para cima.
Isso é abdução. Abdução é um problema muito sério, porque é o seguinte, o cara está no looping, está no looping, está no looping. Né? Vai para a igreja, volta de repente, o descoador vem, pega o cara e leva ele lá para cima. Mostra até a terra lá de cima, é tirado fora da sociedade, ele é tirado fora do looping dele, ele vê os extraterrestres, o cara fica louco, ele não consegue absorver tudo aquilo. Aí traz o cara de volta. Puta que pariu, a hora que você traz o cara de volta, ele não sabe mais o que fazer aqui. Ele entra em colapso existencial. Se bobear, vai para o hospício. Mas, todos, presta atenção, isso é regra, via de lei. Todas as vezes que um extraterrestre abduz uma pessoa, ele se torna responsável por ela o resto da vida. Eles têm que ficar dando manutenção 24 horas por dia nesse contatado. Porque ele mudou o karma do cara, ele alterou o karma do cara. Entendeu? Ele interveio, foi uma intervenção na vida daquele indivíduo. Mas isso aconteceu devido a eu adianto alguma coisa para alguns, para o benefício de todos no planeta lá na frente. Então, isso foi toda a movimentação ufológica, mas eles cuidam. Né? Engraçado, comigo aconteceu esse fato. Na primeira vez que ele deu contato comigo, interagiu comigo, ele fez a seguinte pergunta para mim: você gostaria que nós fizéssemos um trabalho com você, em concordância com seus mestres espirituais? E eu respondi que é a coisa que eu mais queria na minha vida. Então depois desse dia ele falou assim para mim: então a partir de hoje, você nunca mais vai se ver livre de nós. Vocês entenderam o contexto, né? Então a partir de hoje nós vamos ficar do teu lado, cuidar de você 24 horas por dia. Você nunca mais vai se ver livre. Porque é uma intervenção. Eles fizeram uma intervenção com um propósito. Com o propósito de me treinar, com o propósito de me preparar para fazer o que eu estou fazendo hoje. Para ser uma pessoa que pudesse levar para a humanidade quem na verdade são os ETs. Quem eles são na realidade. Essas criaturas muito mais transcendentais do que vocês possam imaginar. Né? Então essa é a nossa discussão. Então, talvez se eu não morrer até lá, eu seja útil após esse grande contato. Né? Para poder orientar melhor a humanidade, as pessoas, do fato que está acontecendo. Porque para mim, isso daí não vai significar nada. Não vai mudar em nenhum grão a minha vida, sabia? Do que a minha vida já é. Porque eu estou tão acostumado a ficar com eles, a conversar, interagir, que eu nem vou ligar. Eu até sei quem pilota, quem está no comando, quem trabalha lá. Eles vão estar conversando comigo muito antes do fato acontecer. Sobre o que vai acontecer. Então, aí a pergunta é como fica o mundo, não é só as religiões, após esse contato. Aí após um ano nós vamos no segundo round. Agora os ET vão ter que falar, vão ter que dar contato, vão ter que se mostrar. Porque não vai ficar 10 anos na parada lá e nada acontece. Também aí é um saco. Aí todo mundo acostuma, ninguém mais liga para aquela merda lá e volta na vida normal. O ser humano é assim, né? A coisa só funciona 10 minutos, depois não funciona mais. Então, vai ter que dar a primeira aparição em massa. É uma aparição de um objeto só em massa. Todo mundo vai ver, gigante, para não ter contestação científica, não ter contestação de ninguém que aquilo lá é uma pedra. Tá? Esse é o ponto-chave da questão. Bom, agora os ETs vão começar a fazer o seguinte, o segundo plano, a segunda etapa, depois de um ano, eles vão começar a enviar uma mensagem em todas as línguas para todo o planeta. Vai entrar em rádio, comunicação, celular, né, televisão, vão receber essa mensagem e vão passar para todo mundo. Eles vão marcar um local, eles vão dar uma coordenada, um local totalmente neutro politicamente no planeta, onde eles vão convidar todas as autoridades políticas, religiosas, científicas, para comparecer ao grande contato. Eles desenham um projeto de como tem que ser a base de preparação para a chegada, para o encontro. Tá? Eles vão trazer uma nave assim de uns 3 quilômetros para esse contato. Não vai descer a nave base grande, não vai descer. Porque nem tem como preparar uma região de 80 quilômetros para estacionar aqui. Nem como. Nem no deserto dá isso.
Então, prepara uma coisa assim, ó. Ele fala, vocês vão preparar uma coisa semicircular assim. Daqui para cá vocês não podem pôr nada, tem que ser tudo plano. Daqui para cá vocês constroem o que vocês quiserem, arquibancada, tal. Traz as pessoas, todas as autoridades, tem que ser transmitido para o planeta inteiro ao vivo. Essa região fica toda reservada para o pouso da nave, para a nave chegar. Eles dão todas as medidas. Então, todas as autoridades, dá o dia, a hora que isso vai acontecer. Então, vai lá a turma do Papa, vai lá os islâmicos, vai lá os judeus, né? Vai lá os crentes do mundo inteiro, certo? É todo mundo selecionado, né? As autoridades políticas, tudo certinho, cadeira numerada, vão tudo ficar assistindo. Todo mundo com binóculo na mão, esperando a nave vir, né? Eles não falam nada. Aí na hora exata, na hora marcada, simplesmente aqui, do nada, não vem voando, ela não vai vir voando para mostrar mesmo com quem vocês estão falando. Vai adensar uma nave, bem réplica daquela, só que menor, branco-leitosa, gigantesca, ovalada assim, a mais ou menos uns 500 metros de altura do solo. Ela não vai pousar. Nossa, aquilo vai ser um choque para todo mundo que está ali olhando. De perto vai com aquela boca assim. Ninguém nunca viu nada igual. Porque todo filme de ficção científica, babaca, você vê? A nave é tudo cheia de estrelinha, desenho aqui, não. Pega a nave do Guerra nas Estrelas, né? Tu cheira aquelas asinhas e tal. É uma bosta, não precisa nada daquilo. Né? Pareceu. Aí, toda a discussão do ano é como que são os ETs que estão lá dentro? Como é que é a cara deles? Qual é o tamanho? São bonitos que nem nós? São humanos, não humanos? A puta discussão, todo mundo quer ver a cara do ET, né? Que raça que é essa? Que veio para entrar em contato com a Terra, eles vão invadir a Terra? A discussão, eles são uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos? Né? São uma ameaça ao comunismo? São uma ameaça à Coreia do Norte? Ao Kim Jong-un? E nesse dia o Kim Jong-un fala, caralho, né? Puta nave no céu. Né? Toda essa discussão já aconteceu em um ano. Aí que está o segredo de tudo. Essa nave, ela não é uma nave de uma raça extraterrestre. Ela é uma nave da Federação. Alright? E como uma nave da Federação, ela representa o quê? Todas as raças, não é várias, é todas. Não existe um ponto na galáxia que a Federação não comande. Que não esteja sob o controle da Federação. E em outras galáxias, idem. Então, do nada não vai ter escadinha, não vai ter portinha se abrindo, essa bosta humana que eu não entendo. Não vai ser que nem o Neil Armstrong saltando daquela escadinha. Pequeno passo para o homem, grande passo para a humanidade. Né? Essa porra. Então, simplesmente por teleporte já é uma coisa muito avançada para a nossa cabeça, vai começar a explodir pontos de luz. Vai ser assim, ó, parece assim, ó, luzes explodindo, luzes. Um monte de luzes explodindo no chão. Cada ponto de luz que estoura materializa um ser. Materializa um ser aqui em volta da nave, assim, ó. Mais de 1000 raças ETs diferentes. Aí o Papa se joga lá de cima. Vai vir reptiliano, vai vir humanos bonitos, pequenininhos, grandão, 4 metros de altura, tal, cara que parece um inseto. As mais variadas formas extraterrestres se manifestariam neste dia. Aí o planeta ficaria assim, ó. Vai ter. Não, deixa morrer. Isso aí já.
Tudo aquelas câmeras ao vivo, dando luz, passando assim, um por um do ET, aquele planeta de colapso existencial. O pior vai ser quem vai falar dos ETs. E o que vai ser dito pelos ETs nesses dias. Esse é o problema. Quando que vocês estão dispostos a responder todas as nossas perguntas? Então, o discurso do ET nesse dia vai ser memorável, tá? Nós vamos conhecer, todos vocês conhecem na nossa história, uma coisa chamada antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, agora vai antes do ET e depois do ET. O nosso calendário vai ser medido assim, vai começar do zero, vai zerar o calendário. Tá? A equipe da NASA chega assim, olha, tem vida no planeta Marte? O cara falou, vamos dar um rolê com nós aqui. Nós vamos levar todos vocês, dar um rolê lá para Marte e trazer você de volta para tomar café aqui, né? Pega todas essas máquinas, tem põe no ferro velho. Estou brincando, não vai ser bem assim, não. Porque os ETs não vão intervir, uma intervenção direta. Na política, na ciência, eles vão ficar só, olha, agora nós chegamos, nós não vamos mais embora, né? Nós vamos auxiliar toda essa humanidade a acordar. Só acordar, no começo é acordar. Não vamos dar tecnologia para vocês, não vamos curar câncer de ninguém, tá? Não é assim que vai funcionar. O mundo de vocês vai continuando, mas agora com uma nova consciência, com uma nova visão do universo, uma nova visão da vida, e claro, ele vai convidar comissões, constantes comissões de cientistas, comissão de religiosos, para ser recebido no interior da espaçonave e para receber aulas e instruções constantes. Agora que o bicho vai pegar. Não fica. Né? Vai quebrar muito, por exemplo, a Nasdaq. Nasdaq é bolsa do futuro eletrônica, certo? Ou seja, tecnológica, né? Quais os avanços tecnológicos do mundo para eu investir, né? Para tudo, porque ninguém sabe o que os ETs vão ensinar, que virada tecnológica vai acontecer. Fica todo mundo em stand-by, feriado bancário durante um ano, ninguém investe. Chega uma nave lá, a economia para no planeta inteiro, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém investe. O cara guarda o dinheiro dele, vai comprar ouro, segura ouro, porque acha que é guerra. Se os ETs resolverem tacar. Então a economia vai dar estagnação total nesse ano. Enquanto os ETs não se mexer, ninguém sabe o que vai rolar. Né? Eu, por exemplo, né, o cara fala, eu tenho um dinheiro para investir em computadores em uma empresa. Se o cara der um negócio diferente, lá acaba, vai tudo a falência aqui. Igual, você vai investir na NASA, por exemplo. O Elon Musk vai investir em foguete para levar para Marte? Acabou, cara. Acabou Elon Musk. Acabou viagem para Marte. A NASA vai à falência no dia seguinte. Porque, veja bem, vocês têm que entender que a NASA gasta bilhões de dólares, milhões e meio de trabalhando, 24 horas por dia, para ir para Marte para a gente procurar bactéria, micro-organismo, essa bosta. De repente chega seres avançados, eu vou fazer o quê em Marte? Buscar bactéria para quê? Se eu estou falando com seres avançados aqui, inteligentes. Não tem mais sentido o projeto espacial americano. Nenhum projeto espacial na Terra tem sentido mais. Entendeu? Vai à falência. Tem que mudar na marra, sabe? A mudança tem que acontecer simplesmente porque há uma mudança total de paradigma na economia, na filosofia, na religião, na política e principalmente na ciência. Vocês têm que entender que quem comanda esse planeta hoje é a ciência. Se o cientista não dizer que é verdade, não é verdade. Não adianta você ficar em centro espírita. Não é verdade. Se os ETs não assinarem, seus cientistas não falar, é verdade, prove. A ciência é a grande inquisitora do século XX e XXI. Ela é inquisitora. Se você não provar para a ciência que é verdade, ninguém vai aceitar como verdade no mundo. A história da vacina. Se não tiver comprovação científica, eu não tomo. Aquela velha história, né? Fica esperando comprovação científica, você morre aí. Porque a humanidade
teve sempre um problema. Ela sempre acreditou que estava só no universo. Uma vez eu fui fazer um programa de televisão, né, há muito tempo atrás, da Silvia Popovic, e eles estavam debatendo ufologia, sabe? No final do programa, você tinha 1 minuto para suas considerações finais, sabe aquela, né? E a pergunta-chave era essa, tá? Estamos sós no universo? Né? Então, tinha mais ou menos uns 10 neguinhos ali, cara, sabe? Cada um foi falando a sua consideração. A pergunta é, estamos sós no universo? Quando chegou em mim, eu era o último. Eu falei assim, a minha resposta foi essa. Nós não estamos sós no universo. É somente o homem que está só dentro de si mesmo. Fechou o programa. Vocês entenderam ou não? É o homem que está enclausurado dentro de um corpo e aprisionado dentro da sua própria consciência limitada e se sente prisioneiro, aprisionado, né? Então você está só, solitário. Quando você fica doente, você vai sozinho para o hospital, você não leva esposa, filhos, você não leva ninguém com você. E o dia que você morrer no caixão, você vai ser enterrado sozinho no caixão. Sozinho. Você não vai levar ninguém com você, nem nada, nem seu gato, nada, vai morrer. Certo? Vai ficar sozinho. Então, o ser humano sempre foi solitário. O maior sentimento que o ser humano tem aqui nessa vida é ser solitário. Isolado dentro de um corpo, aprisionado dentro de um corpo kármico. Né? Esse é o ponto-chave. Então, por isso o homem acredita que nós estamos sós no universo. Porque ele sempre esteve só aqui na Terra, né? Ele pode estar numa multidão em volta dele, mas está sozinho. O outro nunca preenche. O outro nunca preencheu esse espaço vazio dele. Nunca. Por isso que os grandes mestres falam para você voltar para dentro, né? Para encontrar esse Deus dentro de você. Para você estabelecer as conexões e não sentir mais solidão. Né? Esse é o ponto-chave da questão. Gente, o mundo não será... E depois de 30 anos desse dia, você não vai reconhecer mais o planeta Terra. Aí depois vai ter um segundo choque para a humanidade. Esse é o primeiro choque. Esse é o primeiro, tem um segundo. Né? O segundo choque é a subida dos intraterrenos. A Agartha vai se revelar. Né? Então, é a revelação de Agartha. Todas as bases intraterrenas com ciência e tecnologia avançadíssima, né, vão estar fazendo contato com a superfície. Pouco depois dos ETs. A maior parte de tecnologia será transferida pelos intra e não pelos ETs. Porque a tecnologia dos ETs é bilhões de anos avançada, não tem nem como dar tecnologia para nós aqui. Né? Aí eles vão, os intra, e a primeira tecnologia, o primeiro instrumento a ser dado para nós é um equipamento para ver e dialogar com os espíritos. É a grande revelação planetária, a maior de todas, é a descoberta e a derrubada do véu de Maia sobre a vida após a morte. Isso com tecnologia, não vai ser por mediunidade de ninguém. Ou seja, eu não posso confiar no médium, cara. Eu não posso, cara. Eu tenho que ser, a coisa tem que ser clara para mim. Eu tenho que botar um óculos, ver o espírito e falar com o espírito. Não tem que ficar dependendo de médium, dependendo de ninguém. E outra, não posso depender da minha intuição, que é uma bosta. Ai, estou sentindo, estou ouvindo voz. Você nunca tem certeza se é verdade o que estão dizendo. Se você não puder comprovar cientificamente. Né? Então você sempre está na dúvida do que você está recebendo. Então, a partir desse momento, a dúvida vai acabar, para todo mundo. Aí o Papa vai ter que engolir, eu dou um óculos para o Papa. Estou vendo o João 23, estou falando com o João 23, o Papa morto, né? Aí que vem, tá? Você pega e vai falar com o Papa morto. O Papa morto fala, o que acontece depois da morte? Não, deixa comigo que agora eu vou dar aula para vocês aqui. Então, cada instituição vai poder receber instruções na sua linhagem. Você está entendendo? Você pega o judeu não vai conversar com o Papa, nem com os ETs. As próprias hierarquias espirituais, né, vai ter uma porta aberta para dialogar. Por exemplo, você faz uma comissão de cientista, você não vai falar com o ET. Você traz o Einstein para conversar com todo mundo. O Einstein que já faz 100 anos que está morto. Né?
Você está me entendendo? Então é bem por aí o negócio. Então você vai ter uma abertura inimaginável. E depois, né, todos os bandidos e ladrões vão saber que sempre esteve vigiado. Que a ficha dele está aqui, ó. Eu quero ver o político roubar após isso. Eu quero ver o cara ser desonesto depois dessa época. É que vocês desconhecem a tecnologia de espionagem dos ETs. O meu amigo, o Greizinho, falou assim para mim. Ele mostrou um equipamento para mim, ele falou assim, olha, com esse equipamento, eu posso ficar na órbita do seu planeta Terra, lá na órbita. E eu posso estudar, presta atenção, estudar o interior de um peixe nas regiões mais profundas do seu oceano. Entendeu? Sem sair da nave. Ele tem a gente chama isso de, vamos supor, você pode usar de scanner de sensores. Então eu entro, focalizo um peixe nas regiões profundas e entro dentro do peixe, circulo dentro de todo o organismo dele, microscópio, para entender o que está acontecendo lá dentro dele. Eu estudo ele. Não preciso nem pegar o peixe, abduzir o peixe e levar para o laboratório. Não preciso nem fazer isso. Nem dissecar, cortar ele, nada disso. Vai dar para encarar? E vai ser libertado do demônio. Vão libertar demônio. O cristão vai ser problema encarar os intra. Porque a subida da besta, foi libertada a besta depois de 2.000 anos de prisão, né? Esse é corno para valer mesmo, né? Bom, é claro que tudo isso vai ter, depois de um tempo, eu vou desenhar o que eu ia desenhar aqui, peraí, para vocês, né? Isso se chama transição planetária de verdade. Qualquer outra coisa é meia boca. Não tem transição sem os ETs, não existe isso. Então, nós vamos ter 2 períodos na humanidade. Esse é chamado período das trevas. É onde a gente se encontra. Então vai chegar um momento que vai ter um momento chamado ponto de mutação, que vai, né? Isso aqui é a linha do tempo. Vai mudar totalmente os destinos de nossa civilização. E essa chegada, os ETs vai fazer o seguinte, nós vamos começar a sair desse estágio e começar a mudar. Até atingir o patamar máximo, aí há uma estabilização, e aqui nós vamos estar totalmente na era da luz. Despertos. Esse período amarelo aqui, que vai daqui até aqui, vai se chamar período de transição. Então, esse período de transição vai depender muito da humanidade. Vai demorar mais, menos, como vamos aceitar, como vamos entender todo o processo que estará acontecendo, até que se estabeleça uma nova era, uma nova luz, um novo processo de abertura, aceitação dos intras, uma mudança tecnológica, uma mudança de consciência, uma mudança de paradigma total, e estaremos, depois de algum tempo, totalmente na era da luz, que os espíritas chamam regeneração. Acabou o plano de expiação e vamos entrar na era da regeneração planetária. Só que a coisa acontece o seguinte, presta atenção, a população do planeta, ela fez isso durante todo esse tempo, até chegar num pico aqui. Nesse ponto nós estamos quase com 8 bilhões de habitantes. Então a partir daqui, há uma mudança no projeto. É claro que vai ter uma pequena estabilidade durante um tempo, depois isso aqui vai começar a acontecer assim, isso aqui vai caindo, tá? Vamos supor que o eixo é aqui, tá? E aqui vamos supor o pico populacional, tá? 8 bilhões aqui. Então, esse é o eixo da população. Aí, essa população ela vai cair, quando ela entra na era da luz, vai acontecer isso aqui, É o que aconteceu em Atlântida, isso aqui é previsível.
Depois de um tempo, vamos zerar. Por que na era da luz, ao invés de aumentar, diminui? Até zerar. Vamos ver se vocês conseguem entender isso. O que acontece quando você descobre o espiritual? Quando você descobre o espiritual, você percebe que a sua vida não é aqui na Terra, é lá em cima. Aí você não vai querer ficar 1000 anos carregando um corpo aqui. 300 anos carregando um corpo aqui. Você está louco, o cara fala, estou fora dessa merda aqui. É a última encarnação na Terra, no material que o cara vai dar. E a hora que ele enjoou, já larga o corpo e vai embora. Um corpo novo, um corpo de luz, ele sai fora do corpo a hora que ele quer. Não é mais uma prisão. Um corpo de luz, você senta aqui, ó, pula fora do corpo. Você vai onde você quer com o espírito. E deixa o corpo sentadinho, deitado. Meu amigo fazia isso a hora que queria. O Gilson. O Gilson saía do corpo a hora que ele quisesse. Não precisava ser dormir de noite, não. Ele sentava aqui, já pulava fora. O Gilson ficou 3 dias dentro de uma espaçonave. Fisicamente. Né? Nós vamos simplesmente habitar. O que vai acontecer? Por que vai diminuir muito? Porque tem muitas pessoas com muito karma para resgatar ainda. Então, essas pessoas do período de transição elas vão morrer. Não vai ter guerra, não vai ter destruição. Essa transição tem um tempo, as pessoas vão morrendo. À medida que as pessoas vão morrendo, elas não vão retornar à Terra e reencarnar aqui. Elas automaticamente serão transmigradas para projetos na galáxia que ainda estão projetando na Idade Média. Que eles vão poder encarnar lá e continuar o seu resgate kármico. Entendeu? Por isso que os espíritas falam do planeta chupão. Mas não é bem assim, claro que não é. Tudo é tecnológico. E nem todo mundo vai para o mesmo lugar. Né? A galáxia abre um leque de opções. Você está no estágio X, você vai para lá. No estágio X, você vai para lá. Né? Por isso que no juízo, isso é juízo final. Né? Isso é juízo final. Nós vamos avaliar toda a sua experiência terrena, várias encarnações que você teve, e vamos então transmigrar você para um determinado lugar para continuar os seus projetos kármicos. E aquilo que eu disse para vocês, né? Eu acho que eu sou o único cara que fala isso, né? Ninguém raciocina para discutir isso. 87% de todas as almas encarnadas hoje na Terra, que perfazem um total de 6,5 bilhões de almas, estão na primeira encarnação na Terra. Na primeira. São os caras que chegaram depois de 1900 para cá. Eles estão na primeira encarnação. Só tem 1 bilhão de almas que pode vir lá atrás dando reencarnações. Mas depois desse aumento populacional estrondoso, as almas tiveram que vir de fora. Agora eu pergunto, por que em 100 anos, 6,5 bilhões de almas chegaram, e em 10 mil anos não vieram? Só vieram agora nos últimos 100 anos. Por quê? O que está prestes a acontecer nesse mundo? Por que todo mundo quis vir agora no final do jogo? Final do campeonato, né? Mas o problema é o seguinte, esquece esse negócio de DNA, cara. Vocês estão muito assustados com esse negócio de DNA. DNA é roupa. DNA não tem nada a ver com o espírito, com a consciência. Né? Mesmo sendo quântico. Né? O lance é o seguinte, é a consciência, o corpo, todo mundo que está chegando aqui, essas almas, eles não receberam nada diferente. Os corpos são os mesmos, você vê. 90% é tapado, é igual a todo mundo. O cara entrou aqui sob a lei. Raramente um cara diferente faz uma coisa diferente nesse mundo. Né? Outro dia, você quer ver que interessante? Há muito tempo, faz uns 5 anos isso aí. Eu estava lá em São Tomé, ainda chega uma senhora com um filhinho. O cara tinha tinha uns 5, 6 anos, né? O menininho era uma peste, enchia o saco todo mundo, um moleque chato do cacete.
A mulher chega para mim, ai, professor, dá para você ver se o meu filho é índigo, se o meu filho é cristal? Eu falei, seu filho não é nem índigo nem cristal, seu filho é chato. Porque toda mãe acha que o filho dele é índigo, né? Certo? Sabe? Você entendeu? O filho para um cara chato, espírito, moleque chato, não obedece a ninguém, vai dar uns tapas na orelha, sabe? Entendeu? Vocês não têm noção, criança índica é muito rara, é pouca. São poucas as almas que vêm com uma abertura maior, que vêm com um nível de consciência mais esotérico, espiritual, sabe? Entendeu? Para fazer uma revolução planetária. Ó, eu já fui professor de física e matemática para gênios. Sabe aquele moleque com 10 anos já está querendo entrar na faculdade? Hã? Vocês acham que vai fazer diferença no planeta, esses moleques, né? Mas faz bosta nenhuma. A ciência é o seguinte, ó, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Tá? E todo mundo que vem de fora cai na mesma. Se não tiver uma abertura diferente, não faz nada. Né? Eu vou explicar para vocês. Ó, na época do Albert Einstein, quantos anos Albert Einstein tinha quando publicou a sua teoria da relatividade? Quantos anos Isaac Newton tinha quando escreveu seu princípio à matemática, quando desenvolveu todo o cálculo diferencial, integral, tal? Newton publicou a sua teoria com 25 anos. Einstein, a mesma coisa, a restrita, especial, com 25 anos. Ou seja, vocês têm que entender o seguinte, que você entrava no ginásio, ia para o colégio, acabou a ciência, acabou a física, acabou a matemática, não tinha mais nada para aprender. Então, você com 18 anos de idade, já sabia tudo. Agora tem que ir para frente, alguém tem que fazer alguma coisa nova. Então, esses caras começaram a fazer essas coisas novas. Você está entendendo? Muito bem. Isso lá atrás. Aí, esses caras começaram a dizer a relatividade dos caras quântica e tal. Então, hoje, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Presta atenção. Hoje, você se forma na universidade, vamos supor que você se forma na universidade hoje com no máximo 23 anos. Aí você vai fazer o mestrado. O seu mestrado, geralmente em média, demora uns 3 anos. Né? Certo? O cara já vai com 26 anos. O cara já fica 26. Aí, mestrado, ele não chegou nem na metade do que tem para estudar. Aí, o cara vai para doutorado. Depende do doutorado dele, do que ele vai fazer, demora mais uns 4 anos. Já está com 30. Aí, pós-doutorado. E não acabou. Eu quero que vocês entendam que para chegar na fronteira do conhecimento humano, na fronteira hoje, o cara está 60 anos. Agora que ele vai começar a querer fazer algo novo, que ninguém fez antes. Ele vai gastar todo esse tempo só para estudar o que o povo já fez. Estou falando sério, só para você estudar o que já foi feito lá atrás. E entender, porque só estudar o que eu estou lendo só não entende bosta nenhuma. Né? Lembra que eu sempre brinco com vocês e falo, vocês vão resolver essa conta para mim aqui. Né? 8 elevado a menos 0,33. Você tem que porra, e agora? Como é que eu saio dessa? Né? Entendeu? Então, o que é um moleque gênio? Vamos supor, encarnei um cristal. E o cara não é evidente, não é paranormal, ele só é inteligente. O que o cara faz? O moleque, a única coisa que ele vai fazer é com 25 ou 30 anos, ele vai estar na fronteira, ele chega na fronteira mais rápido. Mas assim que chega na fronteira, ele não faz mais bosta nenhuma. Eu conheço, segui um monte de gente, não faz merda nenhuma. Os caras descobriram nos Estados Unidos, o Einstein tinha um QI, presta atenção, de 160 e pouco. Essa é a medida de QI de inteligência, né? Pois eles descobriram um engenheiro, um cara nos Estados Unidos, que quando fez o teste deu 260 e pouco. É o maior QI do planeta, não existia nada igual. Nada igual.
Então, era a grande esperança, né? De ser o homem que ia, o avatar da nova era, o cara que vai revolucionar o planeta, vai curar a cura do câncer, a cura de tudo. O cara não fez bosta nenhuma, foi lá morar numa fazenda, não quis nem falar com ninguém, acabou, sumiu o cara. Não deu contribuição nenhuma para a humanidade. Com tanto QI na cabeça. Né? A mesma coisa acontece com esses gênios. Eles podem chegar mais rápido na fronteira, só isso. Mas depois, cara, a distância para uma nova descoberta é tão grande que se ele não evoluir uma outra área da consciência dele, estagnou. Estagnou e acabou. Porque o plano astral estabeleceu essa barreira. E não é matemática nem ciência, você tem que desenvolver consciência, é diferente. Aí esse cara, esse gênio, ao invés dele fazer isso, ele tem que sentar, fazer yoga, fazer meditação. Aí ele vai para o lado certo. Porque daqui para cá ninguém vai. O plano estrutural já estabeleceu uma barreira, ninguém vai passar. Não adianta, vocês não vão descobrir gravitação, não vão descobrir nada daqui para frente. A ciência nossa está estagnada há mais de 70 anos. Ninguém faz nada novo. Ah, mas e o celular? Professor, o celular não passa de um rádio que o Marconi inventou, Damian só aperfeiçoou o rádio, mas continua sendo o mesmo rádio, fazendo a mesma coisa. Não faz nada diferente do rádio. Eu quero que vocês façam isso. Enquanto vocês não fazem esse negócio parar no espaço aqui, ó, vocês não fizeram nada novo. Certo? É gravitação. É o maior de todos os mistérios da humanidade, é a gravitação. Né? Eu quero botar uma nave aqui e parar ela aqui, ó. Não é esse foguete de merda queimando fogo, explode toda hora que essa bosta desce. Você vê, o pessoal do Elon Musk nunca consegue pousar um foguete decente, ele explode sempre, filho da puta. Né? Aí fica esse foguetinho. Ninguém no espaço faz isso, cara. Isso aí já foi abandonado, tecnologia de propulsão, abandonada bilhões de anos atrás pelos ETs. Só nós fazemos essa merda aí. Porque ninguém tem higiene para fazer uma coisa além. Então a gente fica insistindo em mandar foguete, que não chega para lugar nenhum no espaço, né? Vocês têm que entender. Vocês viram, eu mandei um vídeo para vocês sobre a velocidade da luz. É muito engraçado. Então, o vídeo é assim. Primeiro, o pulso de luz dá volta em torno da Terra. Então, a cada segundo, ele dá 7 voltas da Terra. 7 voltas e meia. Aí, nós vamos pegar um outro gráfico da luz indo daqui até a Lua. Aí já começa, já demora alguns segundos, né? Você vê a Lua indo nessa velocidade. Aí, outro gráfico. A luz indo da Terra ao Sol. E aí já, do lado da luz, aquela porra não passa, demora. Aí o outro gráfico é mandar, presta atenção, um pulso de luz daqui para Marte. Certo? Demora horas e horas, aquele negócio fica andando ali. E agora vamos mandar um pulso de luz para Alfa Centauro. Ou uma nave na velocidade da luz. Solta o gráfico lá, vai demorar 4 anos e meio para o negócio chegar do outro lado. O pulso de luz, esse é o gráfico. É igual que vocês estão carregando, sabe quando vocês estão fazendo download, o piloto fica negócio mostrando assim? Aquela velocidade de download eles colocam na luz, e as distâncias que você vai percorrer. Não é nem para Marte. É. Por quê? Quem disse que o Sol está mais longe que Marte, rapaz? Depende do ano, depende da época. Você está entendendo? Você tem que ver. Se você, tem hora que o Marte está do outro lado do Sol. E melou o meio do campo. Né? Entendeu? Entendeu? Porque você tem que entender que a distância Terra-Marte não é uma distância exata, não é fixa. É totalmente variável. No mais perto, sim, você pode fazer um cálculo, está bem pertinho, está cruzando ali a linha, chega assim, dá um pulinho. É assim que a gente faz. Quando a gente vai mandar uma sonda para Marte, sempre os cálculos é esse. Eu demoro 9 meses para chegar em Marte. Vai para voltar. Tem 2 opções. Você não pode ficar uma semana em Marte e vou voltar para a Terra. Não dá certo, a Terra já foi embora. Para você pegar o mesmo tempo de ida e o mesmo tempo de volta, você tem que ficar 1 ano e meio em Marte, esperando a nova janela de lançamento. Senão, é o seguinte, eu tenho o mínimo de uma viagem para Marte, com a nossa tecnologia atual, 9 meses. E o máximo, né, é 1 ano e meio. Viajando no espaço sem fazer nada. É foda, né?
Nem os astronautas na estação orbital, que está aqui, nunca ficaram mais que um ano no espaço. Mais que um ano e meio. Nunca vi ninguém ficou mais que um ano e meio no espaço. O estresse é tão grande, o desgaste é tão grande, que ninguém consegue fazer isso. Tá? Porque todo mundo fala, vou para Marte, vamos para Coluzinha na Marte. Vai. Quer ver quem é que vai? Vai chegar lá todo doente mental. Vai chegar tudo brigando, se matando uns aos outros. No meio do caminho eles se matam. Explode a nave antes. O cara dá um surto psicótico no cara. Já Rivotril. A pessoa ela pode ser uma pessoa que sabe toda essa fronteira do conhecimento, mas nascer com isso bloqueado e de repente desbloqueia. Sim, pode vir. E sim, até pode, mas vai ter que ter permissão de cima, né? O que o comando planeja para a humanidade? Entendeu? Então, esse é o ponto-chave da questão, sabe? O que vai acontecer aqui, o cara encarna a pessoa certa. Antes de encarnar, tudo que o comando quer, todas as descobertas científicas que o comando planetário quer, ele treina a pessoa antes de encarnar. Você está me entendendo? Então, antes de encarnar, eu já fui treinado antes de encarnar. Os Greyzinhos eram meus amigos antes de eu encarnar. Depois eu fui descobrindo tudo isso. Eu fui treinado por eles antes de encarnar. A primeira vez que o Greyzinho chegou para mim conversar comigo, ele falou assim, olha, eu te conheço há tanto tempo, você não se lembra, você está com amnésia, mas nós nos conhecemos há muito tempo. Esse é o ponto-chave da questão. O véu da encarnação é que mata. Aí você vai perguntar, o que eu estava fazendo no astral antes de reencarnar? É óbvio, cara, que eu tinha conhecimento científico. Eu falo para você que quando eu era criança eu era um gênio em matemática e física. Era tudo fácil para mim. Era tudo uma facilidade. Fazia aquelas contas de ponta cabeça. Entendeu? Então, tudo é planejado antes. Ninguém descobre as coisas do nada aqui embaixo. Tá? Os caras dormem de noite, vai lá, tem uma aula no astral, ele acorda e faz a conta aqui. Os caras que ensinam lá, que dá a abertura. Né? Eu vou contar uma história para vocês entenderem como é que funciona isso. Os meus amiguinhos Greys foram embora da Terra. Foram embora. Eles iam ficar 6 meses fora da Terra. Então não tinha com quem conversar com eles. E eu estava desenvolvendo essa minha teoria de física quântica e espiritualidade aí, para fazer os planos dimensionais, uma matemática física do negócio. Aí eu falei, puta, estou com uma dúvida aqui, não sei o que eu faço, como é que eu saio dessa? Aí o que eu fiz? Geralmente era ele que eu consultava. Né? Todos os assuntos ligados à ciência e física é o Greyzinho. Aí, eu fui na cidade astral, saí do corpo, fui na cidade astral, cheguei na portaria lá e falei o seguinte, olha, eu preciso falar com um cientista. Tem algum cientista que pode me atender? Né? Ela olhou lá, olha, tem. Eu vou chamar uma pessoa que vai atender você, você conversa com ela, tá? Tá. E esse pessoal da portaria já me conhece, já sabe que eu sou um cara encarnado, que eu estou aqui, não precisa nem dar mais a ficha. Aí entrei e fiquei esperando, né? Tem uma salinha que a gente fica esperando lá, daqui a pouco entra um cidadão, né? Aparentemente uns 50 anos de idade. Ele falou assim, quem está procurando cientista aqui? Eu falei, sou Joe. Né? Sou Joe, estou brincando. Aí, levantei, nós fomos conversando, nós fomos andando no pátio, lá, um jardinzinho bonito, e fui contando isso. Eu estou encarnado lá, tal. Eu estou desenvolvendo um trabalho, que é uma teoria assim, científica, assim, essa. Mas não falei nada dos ET, não falei nada dos meus amigos, só fui contando a minha história, e aí eu cheguei no ponto. Eu falei assim, eu preciso dessa ajuda, né? Como é que eu saio dessa situação aqui, né? Como é que eu consigo desenvolver e sair disso? O cara olhou assim para mim e falou assim para mim, presta atenção. Meu filho, aqui, ninguém é louco de ensinar essas coisas para você. Essa foi a resposta do cara. Ele falou, aqui, ninguém é louco de ensinar essas coisas para você. Não tem autorização de eu levar isso aqui lá para baixo, ele falou assim. Então, eu sinto muito, mas eu não posso falar absolutamente nada para você sobre isso. Eu voltei frustrado. Chateado, né? Achei que alguém ia me ajudar, né? Você tá vendo? Olha como é que as coisas são, como tem barreira, né? Para trazer conhecimento aqui para baixo. Principalmente de ciência. Aí fiquei chateado pra caramba, o tempo foi passando, passou mais 3 meses e pouco, aí os Greyzinhos vieram.
vieram, já vem logo me encontrar, sabe, e tal. Aí foi a oportunidade de falar, vou perguntar para ele o que ele fala. Eu falei assim, Carlinhos, eu estou com uma dúvida aqui, o desenvolvimento, né? Ele falou, Laércio, você não saiu dessa ainda? Poxa, é fácil. Tenta aqui, faz isso aqui, Puta, o cara deu toda a dica. Ele não resolveu, mas ele deu o caminho. Aí eu falei, legal, obrigado, Gabriel. Eu desenvolvi, consegui chegar no que eu queria. Agora, por que o Gray veio e falou tudinho para mim, o outro, aqui ninguém é louco de ensinar isso para você? Autoridade, né? É autoridade. O Gray é autoridade. Ele sabe o projeto e o que ele está fazendo comigo. O outro não sabia, nem sabia quem eu era. Entendeu? Então, essa é a barreira. A barreira não é a capacidade intelectual sua. É o que eles permitem e não permitem descer nesse mundo. E o que você vai fazer com aquilo ou não. É um jogo de ego, é um jogo de poder. Que ciência sempre foi uma merda, né? Se você estudar os cientistas do passado, todo mundo era egocêntrico pra caramba. Ninguém dividia com ninguém, todo mundo queria ganhar o prêmio Nobel sozinho, todo mundo queria ser famoso, né? O Einstein nem com a mulher dele ele dividiu, filho da puta. Porque o prêmio do Einstein tinha que ser dividido com a mulher dele. A mulher dele foi a que ajudou, que calculou, que fazia tudo com ele. E ele desprezou a mulher por completo. Certo? Você vê que a mesma coisa ia acontecer com a Madame Curie. Se o marido dela não fosse gente boa pra caralho. Porque os caras não queriam dar o prêmio Nobel pra mulher. Queria dar só para ele. E o marido falou, não, esse trabalho é conjunto com a minha esposa e o prêmio Nobel é dela. Existe um preconceito fodido. É a única mulher que ganhou o prêmio Nobel até hoje na vida. Nenhuma mulher ganhou. 2 o quê? 2 prêmios Nobel ela ganhou. E não tem outra mulher com o prêmio Nobel. Tem uma foto muito engraçada dos maiores famosos cientistas do século XX, né? Só tem uma mulher no meio, só tem ela. É tudo homem. E aí você conta quantos judeus tem ali naquele meio. Assim, 90% é judeu. É um gênio, cara. Isso é um gênio. O judeu é foda nesse campo da ciência. Então, vai lá, Carlão. Perguntas. Professor, uma pessoa que viveu a vida inteira mergulhado em uma determinada religião, em seu desencarne, como ela chega e é recebida pelo plano astral? É muito complicado. Por exemplo, eu tenho uma palestra que você pode procurar, deve estar até de graça na internet. Se não, você procura no site. É assim, né? O tema da palestra é o que acontece logo após a morte. Então eu vou falar, nesse caso, sobre uma pessoa totalmente ateu, como é que ela é recebida do outro lado. Uma pessoa religiosa, humilde, simples, que não tem conhecimento de nada, só é religiosa. Certo? Como um filho da puta é recebido do outro lado. Sabe, também filho da puta que é recebido do outro lado. E aí eu vou fazendo várias pessoas, né? E eu estudei essas pessoas, não li livro nenhum não, tá? Essa história que eu vou contar porque eu encontrei essas pessoas do outro lado lá. Na época que eu fazia pesquisa, que eu entendia, queria saber como é que funcionavam as coisas. Né? Então você pega essa palestra e assiste, que aí é mais fácil essa resposta para você. Né? Tem uma palestra com esse tema, tem, morri, e agora? O que eu faço? O cara morreu, estou morto, e agora? Para onde eu vou? Também tem essa, tem duas, tem mais de uma que fala sobre o mesmo tema. Essa é o que acontece logo após a morte. Né? Essa eu falo de uma velhinha, beata, ia na igreja todos os dias, ela morre com quase 80 anos. Como que ela é recebida do outro lado? Porque ela tem toda a expectativa de vir o anjo, o céu, entrar no céu, né? Aquela coisa bonita, né? Você está entendendo? É engraçado, né? A gente prepara um teatro lá, tudo que você a velhinha entra no céu mesmo. Ela entra no céu, ela fica, nossa senhora, você não tem noção, ela está no paraíso, todo mundo recebe ela, aqueles anjinhos tudo de asa, assim, a frescura toda, né? Só que depois de um mês ela descobre que não é nada daquilo, né? Aprendeu até toda aquela ilusão cair por terra, né? É muito interessante isso. É muito interessante. Para você ter uma ideia, uma vez eu fui convocado pelos meus amigos, houve um acidente de trem aqui, e 60 pessoas morreram nesse acidente de trem. 60 pessoas morreram, tudo junto. E essas pessoas, elas estavam dando muito trabalho no astral, elas não conseguiam aceitar a morte, não conseguiam aceitar. Então, eles estavam juntos num lugar lá, e eu fui chamado para dar uma palestra para eles, para dialogar com eles.
né? Para eles tentar aceitar essa nova condição, essa nova vida e tal. E eles me convocaram porque eu tinha que falar que eu estava vivo aqui. Você está entendendo? Que essa é a jogada. Porque os espíritos lá, né, eles não entendiam essa coisa, né? Então eu fui levado, reunido todo esse pessoal. Não foi numa sala assim, não, foi ao ar livre, inclusive. A gente sentou e eu fui contando a minha história para eles, fui falando da vida, fui discutindo. E depois, como terapia, né, nós falamos, agora nós vamos lá, porque fazia mais ou menos assim, acho que uns 20 e poucos dias que isso tinha acontecido. E aí eu conversei com o chefe lá, falava, vamos levar o pessoal, todo mundo nós vamos levar, porque o trem não tinha sido tirado do lugar ainda. Estava em perícia, tal, os vagões só foram tirados do lado assim, eles estavam fazendo tudo perícia, certo? Para liberar a linha do trem, mas o vagão estava tudo ali do lado. Então falaram, vamos lá visitar o trem que vocês morreram, vão todo mundo lá. E aí nós começamos lá a analisar, olha onde vocês estavam aqui, aconteceu um acidente, vocês morreram, tal. Mas a gente tem que entender que não há morte, o corpo de vocês deixou de existir. Ele falou assim, eu estou com o meu corpo lá na cama dormindo, lá na cidade de tal, eu morava em Campinas nessa época. E nós estamos juntos aqui. É isso que vocês têm que entender, vida é isso. Vocês têm que acordar, agora não tem mais volta. É uma choradeira, é um sofrimento que vocês não têm noção. As pessoas não aceitam-se de uma hora para outra. Elas largaram todos os planos aqui, largaram esposa, filho, sabe, namorada, noivo. É um choque muito grande para essas pessoas. É difícil, tem um tempo muito grande de hábito de adaptação após a morte. Porque o apego às coisas daqui é muito grande. Então tem todo um trabalho calmo, tem que ser lento. Então a recepção do outro lado não é uma coisa tão simples. A não ser que você tenha um cara descolado. Se você for um cara super descolado, você chega lá, você não está nem aí, pô, legal, morri, vamos curtir a vida aqui. Né? Vamos curtir a vida de morto. Né? Vamos assistir futebol de graça agora, entra em qualquer lugar de graça, não precisa pagar nada. Né? Isso aí. Vai lá, Carlos, não tem mais? Professor, esse projeto seu foi aprovado pelos Irmãos das Estrelas? Eu brinco, eu faço essa brincadeira, né, dizendo que eu apresentei um projeto, né? Mas você percebeu que esse é o ideal? Você está percebendo que a forma mais clássica de não ter conflito, ninguém ficar matando, dando tiro em ET, certo? É colocar numa posição que todo mundo vê e ninguém tem acesso. Ninguém chega lá para dar tiro. Nem o exército pode cercar. Né? Os ET estão presos, porque se a nave pousar e o exército cercar, tecnicamente os ET estão presos. Fica tudo é aquele filme, o dia que a Terra parou, aquele primeiro, lembra? Que tudo tanque de guerra cercou disco voador, metralhadora, tal. Cercaram tudo com o exército, cercou, tudo mirando para o disco voador, cara. Essa recepção da humanidade, você vai ter pousado numa nave. E aquela navezinha meia boca, né? Saiu um cara só de dentro, entendeu? É como se o ET viesse sozinho, né? Esse é o lance total. É por isso que os caras têm que abrir. Porque quando a nave for descer, a nave base está lá em cima. Vai mexer com os caras aqui, que a nave base está lá em cima. Ela destrói o planeta só jogando a nave na Terra. Não precisa fazer nada. Você tem que entender que uma nave de 80 km de ano, se ela impactar na Terra, ela destrói o planeta. Destrói o planeta. Estou falando. Um asteroide de 10 km acabou com a Terra. Extinguiu quase que praticamente a vida na Terra. 10 quilômetros de diâmetro agora, imagina 80. Vamos lá, Carlão, pergunta. Professor, quando os ETs aparecerem, eles irão falar a verdade. Qual seria a reação da grande massa de androides? Então, eu também estou perguntando isso faz tempo. Vai tudo entrar em colapso existencial. Se já entra em depressão por chifre, imagine depois disso. Um chifrinho de merda, o cara já fica, ai, quero morrer, quero me suicidar. Né? É difícil agora, imagina aceitar toda essa revolução, toda essa coisa. É por isso que eu estou falando para você, é o tempo de transição, é o tempo da humanidade fazer toda absorver. Eu não falo para vocês, gente, isso acontece todos os dias, aceitar essa realidade é uma coisa que o cara que aceita a morte. Estou falando para você que é difícil fazer os caras aceitar a morte, e tem que aceitar, não tem como discutir. E vão ter que engolir o ET também do mesmo jeito, que o cara tem que aceitar a vida após a morte, ele vai morrer lá depois, né? Dá um trabalho, não dá? Mas é a operação, é natural. Então, vocês vão ter que aceitar, quer goste ou não. É a lei. Né?
É inevitável tudo isso. Quando isso acontecer, as pessoas mudarão o comportamento? Vão ficar mais boazinhas? Não é uma questão de ficar mais boazinha ou mais malzinha. Elas vão começar a mudar o seu padrão de consciência. Como elas vão enxergar a vida, como elas vão enxergar o mundo, como elas vão enxergar... Entendeu? A gente vai começar a rediscutir muitos nossos valores. A gente vai sair daquele androide, daquele loop. Porque o ET vai mostrar uma nova realidade para você. Então todo mundo vai ter que sair fora da sua caixinha e começar a pensar diferente. Esse é o primeiro impacto. Agora, não sei se ela vai ficar boazinha. Se ele era um filho da puta, ele vai agora ser um santo. Né? Tudo vai depender de cada um na jogada, como cada um vai se comportar. Por isso que a gente tem que dar esse tempo de absorção. Não pode a nave chegar e já descer. Ela tem que chegar, ficar lá, dando tempo para discussão, absorver, depois dar outra dose, e assim por diante. É como terapia no plano astral dos caras que morrem. Você não viu o trabalho que o André Luiz deu depois da morte? Entendeu? Então, mesmo cientista, o cara era um cientista, cara, e dá um puta trabalho desse depois da morte, pô. Né? Não tem lógica. Vamos lá, Carlão. Professor, por que existe esse bloqueio para não deixarmos evoluir na ciência, pelo meio espiritual? Ainda não estamos preparados ou a humanidade levaria a evolução científica para o lado ruim? Exatamente. Por exemplo, você não pode... Por exemplo, nós já demos o máximo para a humanidade. E a primeira coisa que o indivíduo fez foi uma bomba. Você está entendendo que a primeira coisa que os caras fizeram de útil com a física quântica foi uma bomba. Eles não fizeram uma outra coisa. Hoje não. Hoje a gente tem transistor, toda uma tecnologia em cima da física quântica. Né? Mas a primeira coisa que os caras foram fazer foi uma bomba, cara. Entendeu? Então, você não pode dar uma antigravitação. A antigravitação, você transforma numa arma. Você não tem tamanho, você não tem noção. E chega de arma. O ser humano não precisa de mais tecnologia, nem mais de ciência. O ser humano precisa se descobrir. Só isso. Esse é o próximo passo, essa é a próxima etapa. Por isso que está bloqueado, a ciência chegou no máximo, ela não vai mais para frente. O cientista não tem capacidade cerebral para ir mais para frente. Esse é o ponto-chave da questão. Né? Porque tudo fica muito mental. Tudo fica muito intelectual. Certo? Eu começo a escrever uma expressão matemática, vocês não sabem nem o que significa. Sabe? É língua de outro planeta para vocês, se eu começar a fazer uma simbologia de física quântica aí. Hã? Então, é complicado. Vai lá, último. Vamos lá, Carlão. Professor, essa intervenção, esse contato vai levar mais ou menos 10 anos? Eu vou brincar com vocês, eu não posso dar essa data, né? Mas isso é quando o Palmeiras tiver mundial. Né? Quando o Palmeiras tiver mundial, é próximo o fim do mundo. A gente brincava, né? Assim, né? Vários sinais do fim do mundo, do apocalipse, né? A ser cumprido. Tem um amigo nosso que nunca viu uma mulher na vida. Fala, quando esse indivíduo casar, ter uma mulher, o fim já começou. É uma das profecias. Quando o Palmeiras tiver mundial, aí começou o fim do mundo. Tem uma série de sinais do apocalípticos. Hã? As 3 profecias sagradas, né, do fim do mundo. Nós temos que estar prontos. Se vocês estiverem prontos, não precisa nem esperar tudo isso. O ET aparece para você, o ET dialoga com você, conversa com você. Mas você tem que estar pronto. Lembra aquele dia que estava tudo sentado lá, o disquinho veio oscilando no céu, né, conversando com ele, deu uma piruletinha no céu, fez toda uma demonstração para nós que eles estavam lá, fisicamente. Por que não pode descer? Só descer. Né? A transição está acontecendo em você. Na verdade, os ETs têm tecnologia, eles são tão avançados, mas tão avançados, que eles não vão fazer um processo de confronto. Ele não vai aparecer na sua frente e confrontar você com a sua medíocre consciência. Então ele sabe que ele tem que fazer esse upgrade interno em você primeiro, até você estar pronto para aceitá-lo. Entendeu? Então primeiro eles preparam você, tem toda essa abdução, provocamos toda a discussão da ufologia no mundo, a discussão dos extraterrestres, da presença extraterrestre. Toda essa discussão vem vindo há mais de 70 anos. Desde 47 tem toda essa discussão. Isso já é uma preparação. A data limite de Chico acabou. Os 50 anos de moratória acabou. Agora é tudo ou nada.
Vocês aguardem que muito mais coisa vai acontecer. Você tem que entender que exatamente quando a data limite de Chico Xavier acabou, começou a pandemia. No mesmo ano. E essa pandemia já mudou o mundo, né? Já deixou todo mundo fechado, trancado, um com medo do outro, nem abraçar pode mais. Ficou aquela coisa, como se isolasse mais o ser humano ainda, né? Mais o ser humano dentro dele. Né? Não pode ir em festa, não pode ir em show, não pode... Tá? Ou seja, você faz o ser humano ficar mais para dentro, na marra. Né? E todo mundo com medo da morte, todo com medo de morrer, aquele medo de morrer terrível. Né? Isso já é uma mudança de paradigma, uma preparação. Muitos karmas têm que ser resgatados. Por exemplo, a gente ia ter um apocalipse, bilhões iriam morrer. Mas ao contrário, ao invés de bilhões morrer, bilhões desceram. E o planeta está inchado. Todo mundo esperando este processo acontecer. Tá? E depois disso, vai haver muito despertar. Muita gente que tinha uma mediunidade latente e nunca trabalhou nela, mas a hora que ele começar a mudar o paradigma, larga o emprego, larga não sei do que, começa a mudar, começa a haver um despertar. E aí muita gente vai despertar, porque a lei do karma, ela começa a ser desativada, né? E a era da luz começa a entrar, isso significa que as leis começam a mudar. E as leis mudando, é muito mais fácil você abrir a terceira visão, né, do que na Era das Trevas. A Era das Trevas é proibido praticamente pelo seu karma. Você não consegue fazer a coisa, é muito difícil. Ok? Tá bom? Então é isso, pessoal. Muita luz a todos, muita paz. Vamos comer a macarronada de domingo, né? Que é, nem só de prana vive o homem. Esse é um provérbio que eu inventei, né? Nem só de prana vive o homem, né? Tem que comer uma pizzinha de vez em quando, uma macarronada, né? Namastê, pessoal. Muita luz a todos. Até o próximo encontro aí.